essa publicação do edital é meio complicada, porque a prova foi marcada para muito perto. Então, existe uma tendência natural de a gente ficar até um pouco paralisado. É muito conteúdo, é pouco tempo, às vezes fica até nervoso, poxa, eu acho que não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir. Eu chamo isso de efeito paralisador do edital. O edital é publicado, vem o desespero natural por causa da quantidade absurda de conteúdo. Mas, digo a vocês, da mesma forma como o edital trouxe conteúdos novos para vocês, trouxe para todos os outros candidatos. Se desesperar nesse momento é pior. É pior porque você não vai conseguir estudar da forma como você deve estudar. Eu estudo para concurso também, estou fazendo agora, terminando uma pós em internacional humanitário, uma pós em penal econômico. Semana que vem, inclusive, estou indo fazer uma prova. Fiz uma primeira fase, passei, estou indo fazer outra. Então, eu sei como que é estudar para concurso. Não estou falando de uma coisa que aconteceu comigo 10 anos atrás. Estou aqui, semana que vem eu estou indo fazer a prova. Então, a calma é fundamental. Posso até chover numa olhada aqui, mas vocês têm que ter esse conjunto normativo aqui como base. Constituição, Lei 8.212, custeio, 8.213, benefícios, Decreto 3048, que regulamenta isso daqui, e a IN, que veio como novidade do concurso. Qual é o problema da IN? Ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, assim, eu, no lugar de vocês, eu só estudaria a IN se eu estivesse num nível muito avançado de conhecimento. Do contrário, não dá. Não dá porque não há tempo hábil para você ler 600 artigos aqui dessa instrução normativa. Mais os artigos do decreto, mais 8.212, 212, 213, mais Constituição. Ainda tem a emenda 103, que eu nem coloquei aqui. Então é muita coisa. Porque como é que vocês vão fazer daqui para a prova? São mais ou menos 60 dias daqui até a data da prova. Mais ou menos isso. As questões, vocês vão fazer, essa é a meta, 200 questões por dia. Porque se vocês fizerem 200 questões por dia daqui até o dia da prova, vocês terão resolvido quantas questões? Já pararam para pensar? 12 mil. No universo de 12 mil questões resolvidas, a chance de você englobar uma boa parte do conteúdo que vai ser abordado pelo examinador é enorme. Enorme, porque o seu examinador não é um ser tão criativo quanto você pensa. Ele sempre repete questões. Ele sempre cobra, sempre existe um determinado quantitativo de assuntos que são alvo, que são preferência de um examinador. Então, vocês vão resolver bastantes questões até o dia da prova. Outra coisa, revisão. Vocês têm que revisar o que vocês já aprenderam até agora, enquanto avança para o conteúdo. Eu sempre falo, progrida, mas não se esqueça de revisar. Avance no edital, mas não se esqueça daquilo que você já estudou até agora. Por quê? É melhor que você leia 10 vezes uma mesma coisa do que você ler 10 coisas diferentes uma vez só. Isso é basilar. Isso é a essência do que é estudar para concurso público. Vocês têm que otimizar o tempo de vocês. Eu pego o ônibus para ir para o trabalho. Coloca alguma coisa no ouvido se você não consegue ler dentro do ônibus. Tem gente que tem facilidade para ler, tem gente que não tem. Você tem que se descobrir. Você tem que saber quais são os seus limites. Se você tem condições de ler, pega o material e vai lendo. Porque você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Daqui a pouco, aquele material que no começo você gastou 1h30 lendo, você vai ler todo aquele mesmo material em 15 minutos. Isso é uma questão fisiológica do seu cérebro. Ele vai gravando aqueles conteúdos. Tá? Nas minhas aulas, eu sempre trago material. Sempre. Porque dessa forma, a gente potencializa a aula. Que aí o aluno não precisa ficar escrevendo. Então, todas as vezes em que eu dou aula, eu não só dou aula de previdenciário, eu dou aula de outras matérias, eu sempre elaboro uma apostila. Mas, o que eu vou recomendar para vocês? Façam as suas próprias anotações pontuais. Porque esse processo de escrita é o melhor para a fixação do conteúdo. Eu tive um professor, por exemplo, que foi fazer doutorado em Harvard, e
Numa das aulas dele lá do curso de doutorado, ele tinha um professor na área de neurociência, e esse professor proibiu os alunos de digitarem conteúdo. Proibia. Por quê? Porque o processo de aprendizagem obtido por intermédio da escrita é muito mais eficiente. Tá? Óbvio que a gente está lidando com um concurso de grande escala, então não dá tempo de ficar escrevendo tudo. Mas os assuntos pontuais vocês têm que anotar. Descubram a melhor forma de memorização de vocês. Se é por ouvido, se é por ver pela visão, ou se é por um processo sinestésico, que é o quê? Você tem que tocar o papel, você tem que ver, você tem que ouvir. Existem pessoas que estudam de forma diferente. Meu irmão, por exemplo, eu formei em Direito, meu irmão formou em Engenharia Mecânica. Meu irmão, ele só precisava ouvir. Só que ele assistia a aula o dia inteiro. Comigo é diferente. Eu não preciso necessariamente assistir uma aula, mas eu preciso estar vendo, eu preciso estar tocando ali no papel. Então, descubram os métodos de vocês. Mais uma informação. Treino difícil, jogo fácil. Acostumem-se, treinem para que vocês consigam resolver as questões num tempo menor do que aquele que será oferecido na prova. Eu acho que são 3 minutos por questão, mais ou menos. Não é isso? Vocês já fizeram esse cálculo? São 120 questões, 3 horas e meia. Então, se é 1 minuto e pouco, vamos arredondar para 2 minutos. Vocês vão fazer em 1 minuto. Vocês vão treinar para 1 minuto. Porque uma questão, acredita em mim, 2 questões nesse tipo de concurso fazem a diferença entre você entrar e você não entrar. Fazem total diferença. Porque é um concurso muito esperado e ele vai ser naturalmente hiper concorrido. Tá? Ninguém aqui se engane achando que, não, se eu fizer o mínimo, eu vou entrar. Não, não vai. Então você tem que ir para além do mínimo. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Sem desespero, sem estresse e vai dar certo, tá? Ser científico. Quando você acredita que as coisas vão funcionar para você, o seu cérebro sofre um processo neuroquímico para que o seu corpo atue de forma que você consiga alcançar o resultado. Tá? Pesquisem sobre isso que vocês vão descobrir. Primeira questão, vamos lá. Questão do TCE do Pará. Essas questões aqui, majoritariamente, são elaboradas pelo CESP. Tá? Majoritariamente. Uma ou outra, eu adaptei de outras bancas, porque eu considerei questões interessantes para nós abordarmos. Tá bom? Acerca do RGPS e dos regimes especiais de previdência social, julgue o seguinte item. É competência privativa da União legislar sobre previdência social, sendo, portanto, vedado aos estados e ao DF legislar sobre essa matéria. Certo ou errado? Errado. Por que está errado isso aqui? Vamos lá. Nós sabemos que a Seguridade Social fraciona-se em quê? Saúde, assistência e previdência. Tá? Ela se fraciona nessas 3 partes. 2 das quais têm um caráter não contributivo. Quais que não têm um caráter não contributivo? Assistência e saúde. Tá? Deixa eu anotar aqui no quadro. Então, seguridade é igual a saúde, assistência e previdência. Saúde e assistência, para que você possa usufruir delas, você não precisa contribuir. Por exemplo, no que diz respeito à saúde, vocês viram aí, há pouco tempo, em razão da pandemia do Covid, que ainda que a pessoa fosse bilionária, ela poderia se socorrer a um serviço público de saúde para se vacinar, porque ela tem caráter não contributivo. Universal, ela é prestada a todos, estrangeiro, brasileiro, estrangeiro não residente, quem quer que seja. Você pode pegar um bilionário, ele vai vir ao Brasil, se ele passar mal, ele tem o direito de usufruir de um serviço público de saúde, haja vista o caráter não contributivo. A assistência social é igualmente não contributiva, porém, ela é mais restrita. Por que ela é mais restrita? Ela é prestada a quem dela necessita. Eu não sei aqui quem já ouviu falar naquela lenda, a pessoa nunca contribuiu.
Mas, mesmo nunca tendo contribuído, quando ela completar a idade, ela pode fazer o quê? Se aposentar no valor de um salário mínimo. Errado. A aposentadoria é um benefício de natureza previdenciária. O que ela vai ter direito é uma coisa chamada BPC-LOAS, que é destinado à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa. Sendo que, para que se alcance o direito ao LOAS, a pessoa tem que viver em caráter de miserabilidade. Miserabilidade. Tanto assim que, eu lembro quando eu estava na PFE, era muito comum o benefício ser concedido e, passado o tempo daquilo que a gente chamava de RVBPC, que é a revisão periódica lá do benefício, o benefício era suspenso, porque aquela situação de miserabilidade da pessoa não mais permanecia. Qual é o critério hoje utilizado? O critério objetivo, 1/4 de salário mínimo, e existe uma polêmica gigantesca em relação a isso, tá? Porque, no final das contas, 1/4 de salário mínimo não é um critério muito correto, muito exato, para que a pessoa consiga alcançar o LOAS. Mas fato é que a assistência é prestada a quem dela necessita. A Previdência, não. A Previdência, para que a pessoa faça jus a um benefício previdenciário, ela precisa ser uma beneficiária. Ou ela precisa ostentar qualidade de dependente, ou ela precisa ostentar qualidade de segurado. E para que ela ostente a qualidade de segurado, é necessário que ela faça o quê? Verta contribuições. Se ela não verter contribuições, ela não vai ter direito. Ponto e acabou. É isso. Agora, se a Seguridade se divide em 3 partes, e se a Previdência tem esse aspecto contributivo, nós sabemos que existem 2 tipos de regimes. Nós temos regimes próprios e nós temos o regime geral de Previdência Social. O regime geral, que é gerido por quem? Pelo INSS. E os regimes próprios são aqueles instituídos pelas unidades federativas para tratar da previdência dos seus servidores. Vocês, por exemplo, alguém aqui já é servidor público? Não? Vocês, então, são vinculados ao regime geral. Uma vez que vocês passem no concurso do INSS, vocês migram do regime geral e vocês vão para qual regime? Regime próprio de Previdência Social. Eu sou servidor do Estado, então eu estou vinculado a um regime próprio, não um regime próprio da União, porque eu sou estadual, mas estou vinculado ao regime próprio do Estado do Rio de Janeiro. Por esse motivo, a questão está errada, já que as unidades federativas podem sim tratar de previdência social no que diz respeito aos regimes dos seus próprios funcionários. Entendemos? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Que bom, né? Excelente. Questão de número 2 aí. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Está errado. Ela criou um sistema de aposentadoria para quem era trabalhador de estrada de ferro, tá? E assim, gente, em termos de história da Previdência, o que eu mais vejo em concurso, daqui para frente, eu costumo brincar com os alunos que nós vamos lidar com a teoria das escolhas trágicas, que é, você tem muito conteúdo, mas você tem o quê? Pouco tempo. Então, vocês têm que ser bem direcionados para aquilo que tem mais probabilidade de cair. Em termos de evolução histórica, o que tem mais chance de cair é esse tipo de questão, falando sobre a Lei Eloy Chaves, como marco da Previdência no Brasil, de 1923, e criou o sistema de aposentadorias e pensões para o pessoal das estradas de ferro. Isso é o que tem mais chance de cair. Pode ser que caia outra coisa? Pode. Mas, para o seu examinador, pensa comigo, é muito melhor, é muito mais coerente que você, como postulante ao cargo de técnico, saiba mais sobre benefícios do que sobre a história da Previdência. Tá? É muito melhor para o seu examinador. Então, ainda que haja um escopo de 70 questões para trabalhar, ele vai ter uma tendência, óbvio que isso pode mudar, mas existirá uma tendência de que, na verdade, ele dê mais ênfase a isso daqui do que a história da Previdência. Beleza? Então vamos progredir aqui. Conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa
o sistema de repartição de Seguridade Social garante a prestação de benefícios e serviços independentemente do aporte individual das contribuições sociais, é o princípio da solidariedade. Certo ou errado? Certo. Agora, vamos lá. Vamos entender essa questão do princípio da solidariedade aqui. Qual é a lógica do sistema? Você contribui para que um dia você tenha direito ao benefício. É isso. Mas, para que você tenha uma previdência saudável, do que é que você precisa? Você precisa de que a base, que são os trabalhadores, seja maior do que o quê? O topo, que são os aposentados. O problema no déficit da Previdência surge quando esse triângulo começa a virar um quadrado ou um retângulo. Por quê? Porque você vai tendo uma homogeneidade entre quem está na base e quem está no topo. Porque quem está contribuindo aqui é o pessoal que vai ajudar a remunerar quem está onde? No topo. Vou fazer uma perguntinha aqui. Aposentado no regime geral. Aposentado do regime geral. Contribui para o INSS? O que vocês acham? Sim ou não? Aposentado. Não estou falando do aposentado que volta a trabalhar. Aposentado que aposentou e não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada. Ele contribui? Não, regime geral, RGPS. Não contribui, tá? Não contribui. Agora, o aposentado que volta ao trabalho, ainda que ele não tenha mais direito a grande maioria dos benefícios, salvo salário família e salário maternidade, ele vai contribuir? Sim. Qual o fundamento que o STF utilizou para considerar compatível com a Constituição essa contribuição? Princípio da solidariedade. Então, vocês estão super craques, vocês estão... Sim, mas vamos lá. No que diz respeito à solidariedade, veja, a gente está falando de um benefício previdenciário. Um aposentado do RGPS está recebendo um benefício previdenciário, mas ele não está fazendo o quê? Ele não está mais contribuindo. Entendeu? Ele um dia contribuiu? Ele contribuiu. Se a gente levasse ao extremo essa questão da contribuição previdenciária, o aposentado do RGPS ele deveria fazer o quê? Contribuir até o fim. E uma dica, aposentado do RPPS vai contribuir. Com base em quê? Nesse princípio. Olha só como que um mesmo princípio, isso aí vocês vão ver lá em direito constitucional, um mesmo princípio pode dar direcionamentos diferentes de acordo com a interpretação. Tentou-se instituir contribuição previdenciária de aposentados do RGPS, por enquanto não há. Pode haver no futuro? Pode. É só você alterar a Constituição para permitir. Entendemos? Podemos? Fala. Maternidade. Isso. Em termos de benefício, sim. O aposentado que volta a contribuir. Tá certo? Podemos avançar? Questão de número 5. O princípio da diversidade da base de financiamento é imprescindível para a manutenção da saúde financeira e atuarial. E pulei a 4, né? O princípio da Seguridade Social, que estabelece a proporcionalidade da contribuição social para o sistema conforme a condição financeira dos seus contribuintes, denomina-se equidade na forma de participação e custeio. Certo ou errado? Qual é o conceito de equidade? Substitui a equidade por justiça. Equidade não é sinônimo de igualdade. Cuidado. Equidade, na verdade, é uma acepção da igualdade no que diz respeito à igualdade material. Isto é, quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. É por isso, por exemplo, que nós agora temos uma previsão constitucional expressa referente ao quê? Ao regime de inclusão previdenciária. Por que motivo? Para que pessoas, segurados de baixa renda, tenham condições de auferir os benefícios da Previdência, contribuindo com base numa alíquota pequenininha. Tem uma alíquota bem pequena. Vocês já devem, por exemplo, ter ouvido a respeito da dona de casa, pode ser homem também, mas a respeito da dona de casa que se dedique exclusivamente às atividades domésticas.
essa pessoa vai contribuir com base, tendo como alíquota 5%. Nós temos, por exemplo, contribuições de 11%, 14%. Os bancos, a título de informação aqui, a contribuição feita dos bancos sofre um acréscimo de 2,5%, enquanto as demais seriam de 20%, contribuição patronal, dos bancos são de 22,5%. Por quê? Porque como os bancos oferem grandes somas de lucro, ele ofere grandes lucros, o que a lei estabeleceu? Olha, como você ganha muita grana, eu vou te dar essa obrigação de contribuir a mais do que as outras instituições, do que as outras empresas. Aí o que os bancos foram falar no STF? Fala assim, STF, a partir do momento que a gente contribui com 2,5% a mais do que as demais empresas, isso está violando o princípio da igualdade. Vocês acham que o STF concordou com isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Na verdade, o STF falou o quê? Ao invés de violar a igualdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou materializando qual princípio? Equidade na forma de participação e custeio. Por quê? É justo que, uma vez que você ofere lucros muito grandes, até porque ele pega o nosso dinheiro, nos remunera com 0,5% e empresta esse mesmo dinheiro a 4%, 5%, uma vez que você ofere lucros muito grandes, é justo que você contribua um pouco mais, justamente por causa da equidade na forma de participação e custeio. Então, grave essa informação. Equidade não é sinônimo de igualdade. Show? Todo mundo fica com essa cara quando estuda direito previdenciário. Fica tranquilo. Essa cara de alegria, de felicidade. Ela gosta de previdenciário? Tá bom. Então, uma dica. Quando vocês forem lá para o INSS, tá? Quando vocês estiverem lá, gente, prestem um serviço bacana. Porque, assim, eu fui de lá e, às vezes, a galera era um pouquinho complicada. Eu lembro que, quando eu saí do RGPS e vim para o RPPS, eu tive que pegar uma CTC. O que é CTC? Certidão de tempo de contribuição. 9 meses para conseguir uma CTC. CTC é só eles pegarem lá o meu histórico de contribuição. Foi rápido, 9 meses de uma CTC. Mas aí a gente vai falar disso aí daqui a pouco, porque não pode. CTC, 9 meses. E eu só consegui porque no dia eu fui lá, aí comecei a conversar lá com a servidora, a que sempre estava lá quando eu ia, não estava no local na ocasião. Aí tinha uma lá que eu falei, poxa, você é muito antiga aqui? Ela tem uns 35 anos. Eu falei, pô, bastante tempo, né? Você já trabalhou em Caxias? Ela, eu já. Eu falei, você conhece fulana? Ih, muito minha amiga. Eu falei, poxa, ela é muito minha amiga também. Ah, peraí. Aí foi lá no computador, a certidão saiu naquele dia. A certidão saiu naquele dia. Então, sejam aqueles servidores que, independentemente da pessoa a quem vocês vão atender, vocês vão fazer um trabalho bacana, um trabalho bem feito. Questão número 5. Diversidade da base de financiamento é imprescindível para a manutenção da saúde financeira e atuarial do sistema de seguridade, uma vez que reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Certo ou errado? O que é diversidade da base de financiamento? Eu costumo dar o exemplo daquela pessoa que ela começa a ganhar um dinheiro. A primeira coisa que a gente aprende quando é criança, você começa a ganhar um dinheirinho, você vai fazer o quê? Quando a gente é criança, a gente aprende colocar na poupança. Aí fica um pouquinho mais velho, comprar terreno e fazer casa para alugar. A gente aprende isso. Eu aprendi isso. Eu cansei de ouvir isso na minha vida. Então, a diversidade da base de financiamento é o quê? É você ter múltiplas fontes de custeio para quê? Se uma tiver ruim aqui, a outra dá um equilíbrio. Por exemplo, você passou no concurso do INSS. Quanto que é o salário? 6 mil, mais ou menos? Aí, a colega aqui, como é que é o seu nome de vermelho? A Marlene gosta muito de previdenciário. Passou no concurso, o que ela faz? Ela começa a dar aula de previdenciário. Aí ela começa a ganhar mais um dinheiro. Vamos botar que ela ganhe, sei lá, 1.000 por mês. Aqui. Paralelo a isso, ela começa a fazer umas casas para alugar também, porque ela quer diversificar os investimentos dela. As casas dela de aluguel começam a gerar para ela
2.000 por mês. Além disso, ela está investindo em ações. Está ganhando R$500 por mês investindo em ações. Veja, quando você tem diversas fontes de renda, para você manter o seu equilíbrio financeiro é melhor. Por isso que se fala em diversidade da base de financiamento. Porque vamos imaginar que as ações dela... Eu comprei umas ações da Nubank. Desculpa, Nubank, se está assistindo esse vídeo. Sério, de uma semana para outra, valorizou quase que 20%. Agora, minha filha, só caiu. Está caindo. Não sei nem se um dia eu vou recuperar meu dinheiro. Aí, olha só. Imagina que o investimento dela de ações ficou ruim. As casas não estão mais sendo alugadas. Agora a gente está numa entre-safra de concurso, ela não está conseguindo dar aula em lugar nenhum. Veja, ela está com 3 problemas nas fontes de renda. Só que como ela tem 4 fontes, ainda assim ela tem o quê? Ela tem o dinheiro para se manter. Oi? 6.000 por aparelho? Caraca, quem ganha 1.200 então tá em coma, né? Não, chama o carro da funerária para levar. Não, ela brincou aqui, mas isso é sério. Eu conheço gente que vive, homem, mulher e criança, R$1.200 por mês. Sobrevive, tá? Sobrevive. Mas veja, essa é a lógica da diversidade da base de financiamento. Eu vou criando mecanismos para financiar o regime e dessa forma eu tenho uma saúde financeira, tá? Vamos avançar aqui? Questão de número 6 agora, né? Constitui o objetivo da Seguridade manter o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão tripartite. Está errado. É quadripartite. Tá? Governo, aposentado, trabalhadores e empregados. Questão de número 7. Dado o princípio da universalidade de cobertura, a questão número 6 está errada, porque a gestão não é tripartite. A gestão é quadripartite. É o GAT. Quem é o GAT? Governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Beleza? 5 está certo. Porque quando você diversifica a sua base de financiamento, você contribui para manter a saúde financeira do sistema. Tá? Porque se você concentra tudo num lugar só, imagina que a gente tivesse uma concentração exclusiva na contribuição das empresas. A pandemia veio aí, muita empresa fechou. E pensa comigo, o empreendedor, ele tem lá que escolher entre pagar o salário do funcionário e contribuir. Vocês acham que ele vai contribuir? Não vai, porque ele está com a corda no pescoço. Por isso que você diversifica. E aí é um problema, né? Que às vezes desconta e não repassa, às vezes nem desconta, e aí você está na boa fé, achando que o seu desconto está sendo repassado, aí lá na frente você vai fazer o seu extrato de CNIS. Aí o que acontece? Você vê um monte de buracos na sua contribuição. Aí você descobre, depois de 10, 15, 20 anos, que aquela empresa onde você trabalhou lá atrás descontava o seu dinheiro e nunca repassou. Isso é crime. É obrigação. É obrigação. A responsabilidade tributária é do empregador. Existe uma transferência de responsabilidade tributária e nessa hipótese em que você desconta, mas não efetua o repasse, ele está cometendo um crime de apropriação indébita previdenciária. Que é muito comum esse crime, tá? Muito comum. Crime do mesmo jeito. Pagava mês sim, mês não? Não. Aí vamos lá. Isso aí é uma coisa um pouquinho mais complexa, que assim, eu acho que hoje não seria ideal falar. Mas, só para você não ficar com dúvida, existe um fenômeno lá no direito penal chamado extinção de punibilidade. E a extinção de punibilidade que se opera em relação aos crimes previdenciários ocorre com o pagamento do tributo. Se o empregador pagar o tributo, ele não incorre na conduta criminosa. Ainda que o processo já esteja em curso, uma vez que ele paga o tributo, extingue-se a punibilidade. Ele não vai ser punido. Obviamente, o empregado não pode ser prejudicado. Tá? E já respondendo a sua pergunta, que pode ser a dúvida de outras pessoas, Alan, poxa, mas eu trabalhei, ou um amigo meu trabalhou, e depois ele descobriu que a empresa nunca contribuiu. O que ele faz? Ele pode ingressar com uma ação. E aí,
Se o INSS não fiscalizou aquela empresa, não verificou se ela estava efetuando o devido recolhimento da contribuição previdenciária, azar da empresa. O empregado não vai ficar prejudicado. Tá? Ah, não, mas a empresa fechou, foi reconhecido o vínculo trabalhista, a empresa fechou, faz 10 anos, não tem mais acervo patrimonial nenhum, não tem massa falida, não tem nada. O que vai acontecer? Azar do INSS. Suporta o prejuízo, uma vez que foi leniente na fiscalização. Tá? Então, o empregado não vai sair prejudicado nessa situação em que a empresa, como responsável tributária, não efetua o recolhimento. Tá? Vamos avançar aqui. Questão de número 7. A Seguridade Social tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para o sistema. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Né? Previdência Social. Tá? Seguridade é um conjunto de ações destinadas à saúde, assistência e previdência. Essas ações de saúde, é por isso que vocês já devem ter ouvido falar assim, poxa, eu estou com um amigo, eu estou com um parente, às vezes pode ter até acontecido com vocês, que precisou de uma internação, aí a pessoa foi correndo, um parente ali, um amigo foi correndo lá na Defensoria Pública ou no advogado para conseguir uma liminar, para aquela pessoa conseguir uma vaga no CTI, conseguir uma cirurgia de urgência. É porque nós temos direito à saúde, e a saúde é um direito nosso e um dever do Estado. Essa é a razão pela qual a pessoa consegue essas internações de urgência, essas cirurgias. Eu vi há pouco tempo que foi concedido um remédio na casa de 3, 4 milhões de reais para uma criança que tinha uma doença lá qualquer, muito rara, e ela ingressou com a ação judicial e a justiça determinou que a União fornecesse esse medicamento no importe de 3 ou 4 milhões de reais. Por quê? Saúde. Tá. Vamos prosseguir aqui. Questão de número 8, né? Constitui o princípio da Seguridade Social a isonomia na forma de participação dos contribuintes para o seu custeio. Certo ou errado? É isonomia ou é equidade? Se eu trouxesse uma isonomia puramente formal, todos contribuem rigorosamente com o mesmo valor. Isso acabaria por violar, porque eu não posso exigir que a dona de casa, que se dedique exclusivamente às atividades domésticas, contribua no mesmo importe do cara que ganha 10 mil reais, tá? Ou contribua no mesmo valor de uma empresa que tem lucros líquidos na casa dos bilhões de reais por mês. Tá? E assim, essa situação sobretudo das donas de casa, veio para resolver um problema social. Porque o que é muito comum? Tá? Eu digo isso porque eu trabalho, lá no meu trabalho, eu atendo muitas vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Muitas. Quase todo dia eu estou atendendo alguém. O que é muito comum? Marido e mulher casam-se, aí são jovens, e fazem um acordo ali. Um acordo verbal, não um papel. Olha, eu vou trabalhar, vou prover o sustento e você vai ficar em casa, cuidar das atividades do lar e cuidar dos filhos. Passam-se às vezes 30 anos. A garota estava com 20, ela agora tem uma mulher de 50. Ela não estava inserida no mercado de trabalho. Então ela tem um gap de 50 anos sem experiência no mercado de trabalho, às vezes 50 anos sem ter feito uma graduação, e chega lá um belo dia, como eu vi acontecer, olha, eu não quero mais você tem que ir embora, a casa é minha, eu já tinha antes de a gente se casar, os filhos já estão criados, então você vai ter que sair daqui. Aí uma mulher chegou para mim, apresentou exatamente essa situação que eu estou narrando para vocês. Ela, o que eu faço? Eu falei, senhora, isso não é crime. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Eu falei, tudo bem, mas não é crime. Então, para não deixar essas mulheres desamparadas, você cria esse regime de inclusão previdenciária, para que ela consiga contribuir ali 5% de um salário, dá mais ou menos 60 reais. E assim, 60 reais por mês, pelo menos assim ela consegue, contribuindo um pouquinho, ter direito a determinados benefícios. Show? Questão de número 9. O princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover, por meio da Seguridade Social, gratuitamente e independente de contribuição, assistência, saúde e previdência. Certo ou errado? Errado. E assim, gente, essas questões aqui, ó, por exemplo, essa questão é de defensor público da União, questão 8 é de analista do TCE, questão 7 é de defensor público da União. Então, a gente está pegando concursos
elaborados pelo CESP, das mais variadas carreiras, para vocês verem o quão repetitivas são as formas de abordagem do examinador. Questão de número 10. Com relação aos benefícios previdenciários em espécie, julgue o próximo item. Estagiário maior de 16 anos de idade que receba a bolsa de estudos da empresa concedente será considerado segurado obrigatório do RGPS. Certo ou errado? Errado, ele é o quê? Facultativo. Ele não é obrigado a efetuar contribuição. Tá? Porque os segurados podem ser obrigatórios e facultativos. Segurados obrigatórios. Você tem um empregado, você tem um doméstico, você tem um avulso, você tem um CI, que é o contribuinte individual, e você tem um segurado especial. Segurado facultativo é aquele que, embora não tenha uma obrigatoriedade de efetuar, de verter contribuições para o INSS, ele, com vistas a se sentir mais protegido contra riscos sociais, começa a efetuar contribuições. Tá? E aqui uma dica. Estágio só é segurado facultativo se o estágio for regular. Se o estágio for irregular, descaracteriza-se o vínculo de estágio e surge o vínculo empregatício. Ele passa a ostentar a condição de segurado obrigatório na condição de empregado. Tá? Então, muito cuidado. Não sei se alguém aqui já fez estágio. Alguém aqui faz estágio atualmente? Você faz estágio onde? TJ? TJ não escraviza os estagiários, não. Imagina. O que as empresas fazem? Isso aconteceu com o meu vizinho, tá? Estava conversando com ele domingo sobre isso. O estagiário tem que cumprir, por exemplo, uma carga horária de 4 horas, está no contrato. Ele fica 8. Ele começa a desempenhar tarefas que fogem totalmente daquela diretriz da lei do estágio, que é aprendizado, evolução ali, o agregar dos conhecimentos que ele está obtendo na faculdade ou no ensino médio. E aí ele se perverte num empregado. E na condição de empregado, e uma vez que descaracterizado o estágio, ele passa da condição de facultativo para a condição de segurado obrigatório. Você quer ver outra pessoa que é segurado facultativo? Síndico. Alguém aqui mora em condomínio? Mora? Você é síndico lá do seu prédio? Deus te livre, né? O seu síndico lá recebe isenção da taxa. Olha que interessante. O síndico do condomínio, se ele receber, ele passa a ser contribuinte individual. Se ele tiver uma forma de remuneração indireta, que é o caso do síndico do prédio dela, que é a isenção de taxa condominial, ele passa a ser segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Ele só é facultativo na medida em que ele não tem qualquer tipo de remuneração. E digo a vocês, a pessoa que deseja ser síndica sem ter qualquer remuneração, ela tem problemas sérios. Ela precisa de tratamento, uma intervenção urgente. Porque o troço chato é reunião de condomínio, tá? Troço complicado. Cada um quer uma coisa, dá briga toda hora. Então, para o síndico não receber e ainda assim continuar nessa condição, ele precisa ser muito chato. Por que isso? Gente, dependendo do condomínio, a taxa condominial passa 2, 3 mil reais. Então, olha só, você ficar isento de pagar 3 mil reais por mês, isso acaba sendo uma remuneração. Não é uma remuneração direta, óbvio, mas é uma remuneração indireta. Por isso que, nessa situação, o síndico funciona como segurado obrigatório. Tá? Questão número 11. Alguém tem horas aí, só para me situar? Tá. O intervalo aqui de vocês costuma ser que horas? Não tem aula de manhã? Ah, tá. Isso é um sacrifício, então, né? Eu sei. Hã? O dia inteiro, final de semana? Sábado e domingo. Caraca. Domingo o dia inteiro também? Sim. Feriado também. Feriado o dia inteiro? Pô, sucesso, hein? Eu já estudei. Quando eu fazia pré-vestibular, eu também estudava o dia inteiro. É difícil. Força para vocês, porque é difícil. Depois do almoço, então... você está em qualquer lugar, menos na sala de aula. Vamos lá. Situação hipotética. Maria, servidora pública federal, e Haroldo, empregado de uma empresa privada, contraíram núpcias entre si há mais de 20 anos e não tiveram filhos. Nessa situação, caso Maria morra, Haroldo terá direito a receber o benefício de pensão por morte, pago pelo regime de previdência social
dos servidores públicos federais. Todavia, se Haroldo morrer primeiro, Maria terá direito a receber pensão por morte pago pelo RGPS, certo? Olha que situação agora. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Primeira informação, que eu acho que é do conhecimento de todos, mas eu aprendi que em provas, o óbvio conta muito. Então, a gente às vezes vai ter que falar o óbvio. Mulher recebe pensão do marido que falece, mas o marido também vai receber pensão. Porque pessoal que é muito antigo, a gente cresce assim. Por exemplo, meu avô não sabia que se a minha avó falecesse, ele teria direito à pensão, porque cresce com aquela ideia de que é só a mulher que tem direito à pensão. Então tem. Segunda situação. Relacionamentos homoafetivos. Pode. Não tem, assim, o INSS, antes mesmo de o STF, lá em 2010, já reconhecer a equiparação das uniões estáveis homoafetivas e, posteriormente, permitia o casamento, o INSS já concedia administrativamente benefício de pensão por morte nas uniões homoafetivas. Então, não tem qualquer problema. Nós temos, em se tratando de dependentes, 2 benefícios: auxílio reclusão e pensão por morte. Auxílio reclusão destinado aos dependentes segurados de baixa renda. E a pensão por morte, que não obrigatoriamente precisa ser de um segurado de baixa renda. Nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe, segunda, terceira. Cônjuge, cônjuge e filho, enteado, menor tutelado na primeira, pais na segunda e irmãos na terceira. Informação aqui bastante relevante. Dependente de uma classe excluiu da outra. Então, se você morrer e você deixar marido e pai, seu pai não recebe a sua pensão. Essa é uma primeira informação. Segunda, via de regra não. 2 dependentes da primeira classe vão ter presunção de dependência econômica, que são pais e filhos. Enteado e menor tutelado precisam comprovar a dependência econômica do defunto. Se não comprovar, não vai receber a pensão. Pais e irmãos, como são dependentes de segunda e terceira classes, vão precisar demonstrar a dependência econômica. Isto é, imagina a seguinte situação: servidor público, lá, qualquer João, servidor público, RPPS, vamos botar aqui, podia ser RGPS também, tá? Faleceu, deixou o pai e mãe. Para que eles tenham direito à pensão, é necessário que eles demonstrem, no curso de um processo administrativo ou judicial, que eles dependiam economicamente do filho. O filho fazia compras, o filho pagava um aluguel, pagava uma conta de luz. Eles têm que mostrar isso daí. Se fosse esposa ou filho de João, aqui ó, F1 e mulher, a dependência é o quê? Presumida. Provada a qualidade de dependente, é concedido o benefício. Enteado, dependência econômica. Menor tutelado, dependência econômica. Qual é a polêmica gigantesca que nós temos aqui na primeira classe de dependentes? Uma são as relações poliafetivas, que hoje ainda não são reconhecidas pelo STF, pelo INSS também. Isso significa que... Oi? Não, mas cada um sabe melhor como vive. Que às vezes existe um trisal. Eles vivem bem. E também tem um caso do trisal em que um do trisal não sabe que o do casal. Tem isso. Mas eu só vou lançar luz sobre uma perspectiva aqui para vocês. Relações concubinárias não tem direito. Amante não tem direito. Tem uma música, né? Não tem uma música? Amante não tem lar, não tem nada. Não tem. Agora, qual é o problema social que nós temos aqui? Só para vocês entenderem. Existem casos em que a pessoa tem 2 famílias. Uma não sabe da outra. São 2 famílias, não é a mulher e a amante. Ou mulher, ou marido e amante. Não é. São 2 famílias. Isso é muito comum com quem trabalha longe de casa. 15 dias com a A, 15 dias com letra B, 15 dias com letra A. Esse é um problema, porque às vezes, quando você tem um papel definindo quem casou,
a outra fatalmente vai ser amante. Agora, quando você não tem um papel, você tem só a união estável, às vezes você não consegue delimitar muito bem qual união estável começou primeiro. E isso gera um problema sério. Tá? Então, hoje, o que vocês vão levar para a prova é amante não tem direito a nada. Segunda situação, menor sob guarda. O menor sob guarda é um problema muito sério, mas em que pé que nós estamos hoje em relação ao menor sob guarda? O STF, baseado naquilo que o STJ já vinha decidindo em vários casos, falou o seguinte: menor sob guarda é dependente para fins previdenciários por causa do regime protetivo estabelecido pelo 227 da Constituição, por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e por causa do próprio artigo 33, parágrafo 2º do ECA. Ponto. Porém, a emenda 103 de 2019 fez o quê? Excluiu o menor sob guarda da condição de dependente. E qual é o lapso aqui que nós temos? A ação direta de inconstitucionalidade em que o STF reconheceu que o menor sob guarda é dependente para fins previdenciários foi julgada posteriormente à entrada em vigor da emenda. Porém, ela foi ajuizada antes que a emenda entrasse em vigor. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele não apreciou a redação da emenda. Salvo engano, é o 23, parágrafo 6º. Qual é o problema que surge? Administrativamente, o INSS está negando benefício previdenciário para menor sob guarda, com base nesse argumento que eu acabei de expor para vocês. Tá? Para a prova, eu não acho que eles vão entrar nessa polêmica. Não acho. Não acho porque isso vai margear a anulação. A própria doutrina está se dividindo sobre isso. Quando você pega os votos dos ministros, o placar foi apertado no que diz respeito à decisão sobre se o menor sob guarda era dependente ou não. Foi um placar bem apertado, teve voto dissidente do Fachin. O Gilmar Mendes, por exemplo, entendeu que não era dependente, o Fachin entendeu que era, e aí surgiu a jurisprudência a favor do menor sob guarda. Mas, enfim, não acho que eles vão entrar nessa polêmica, porque isso vai dar margem à anulação da questão, e questões de concurso anuladas fica muito feio para a banca examinadora. Muito feio. Tá? Mas por que eu falo? Porque o que eu vi acontecer na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que a FGV, não sei se alguém que fez prova da Polícia Civil, a FGV pegou o gabarito e falou assim: eu quero que esse seja o gabarito. Assim, absurdo, aquilo ali é ridículo e tal, posições que há 40 anos eles tinham uma posição no mesmo sentido, a FGV vem e fala: não, na verdade eu acho que não é isso. Então a banca de concurso, meu amigo, pode fazer qualquer coisa. Enquanto você não tiver uma lei geral de concurso público no Brasil, vai ser essa bagunça. Você já deve ter visto as anulações que acontecem em concurso de delegado. Prova cancelada no dia, teto caindo na cabeça de candidato, suspeita de vazamento de prova. Então, assim, enquanto você não tiver uma lei geral, vai ser essa balbúrdia que é. Só uma informação aqui, tá? Se alguém aqui está estudando a instrução normativa, se você pegar um dia a instrução normativa, você vai ver que, em se tratando de segurado indígena, que o indígena, pode ser qualificado como segurado especial se houver uma certificação pela FUNAI. O INSS administrativamente reconhece a poligamia e a poliandria nas aldeias indígenas, aliás, no contexto indígena, tá? E, inclusive, lá na IN está falando a respeito da divisão da pensão na poligamia indígena, tá? Eu acho que eles não vão chegar nesse ponto, mas tá lá. Diga. Cara, questão muito boa, mas hoje no Brasil, bigamia é crime. Sim, mas o STF, o que está lá na instrução normativa diz respeito somente aos indígenas, tá? E hoje no Brasil você não tem reconhecidas as relações concubinárias, tá? Não tem. Então, uma vai ser esposa, a outra vai ser amante. Você só consegue uma união estável. Vou te dar um exemplo.
aí você está cometendo um crime. Você não pode. Você não pode. Não pode. Não necessariamente. Vamos lá, sua pergunta é boa. Por exemplo, eu casei com uma mulher e depois eu constituí união estável com a outra. Essa união estável é inválida, porque é uma causa impeditiva da constituição de união estável a existência prévia de um casamento. Agora, eu estava em união estável aqui e eu casei, eu não poderia nem ter casado. Entendeu? E aí você vai ter uma discussão jurídica muito boa a respeito de quem vai ter direito ao benefício. Mas eu fico inclinado a dizer que vai ser união estável, porque o cara não podia casar. Entendeu? É o que for anterior. A lógica vai ser a anterior. O problema nem sempre vai ficar muito fácil você delimitar quem foi que começou. Porque em alguns casos você não sabe quando que um namoro se transforma em união estável. A pessoa vive mais na casa do namorado do que na dela. Às vezes configura uma união estável. Rateio. Rateio em partes iguais. Sim, mas aí a sua pergunta é muito boa. Porque a gente vai ter um problema de RMI agora. Como assim, Alain? Antes da emenda 103, como é que se calculava a pensão por morte? Você pegava 100% da aposentadoria que o segurado estivesse recebendo ou 100% da aposentadoria a qual ele teria direito e a partir daí você chegava no cálculo da pensão por morte. Havia 3 dependentes, você dividia por 3 em partes iguais, sendo que, cessada a condição de dependente, por exemplo, pelo advento dos 21 anos para o filho, ou pela emancipação, esse valor do filho era revertido em prol do montante. Eu vou colocar aqui no quadro para ficar mais fácil a gente visualizar. 103 de 2019. Boa. Vou falar. Mas ele precisa estar recebendo alimentos. Mas aí precisa receber alimentos. Aí pode. Pode porque a separação de fato não vai funcionar como impeditivo. Tá? E é comum. Às vezes a pessoa se separa de fato e vai divorciar 10 anos depois. Entendeu? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, emenda 103. Como é que a gente tinha aqui, ó, 100% de RMI mais divisão por partes iguais por dependente. Você tinha mãe, F1 e F2. Vamos imaginar que esse benefício aqui ficou no importe de R$3.000. 3 mil. F1, F2 e mãe, cada um vai receber R$1.000. F1 fez 21 anos, cesso. A súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, TNU. A pendência de curso universitário não obsta o encerramento da pensão por morte. Tá? Então não caiam nessa pegadinha, porque muitas pessoas vêm com aquele raciocínio da pensão alimentícia e não tem nada a ver. Tá? A pensão alimentícia pode se prolongar para além dos 18 anos, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo um curso técnico, se estiver fazendo uma graduação. A pensão por morte, não. Então, F1 completou 21 anos. O que aconteceu? Ele para de receber. E a cota de F1, vai acontecer o que com ela? Ela volta para o montante. Isso antes da emenda, tá? Ela volta para o montante. Então, cada um tinha direito a 1.000. F2 e mãe vão ter direito a quanto agora? 1.500. O que aconteceu depois da emenda? Você agora tem 50% mais 10% por dependente. Sendo que, uma vez cessada a cota, ela acaba. Ela não volta para o bolo. Ela não volta. Então, mesma situação. F1. Tem uma hipótese 100% aqui quando o dependente é inválido, tá? Filho inválido, por exemplo. F1 completou 21 anos. O que vai acontecer? Eles recebiam aqui cada um R$1.000. O que vai acontecer agora? Antes da emenda, esses R$1.000 voltavam para o bolo. Mãe e F2 ficavam recebendo quanto? 1.500. E agora? Agora acabou.
F2 completou 21. Mãe fica recebendo quanto? R$1.000. Sendo que já fica a informação que é sempre explorada em provas de concurso. Em se tratando de benefícios substitutivos da renda do segurado, o valor não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, mãe ficaria com 1.000, mas como se trata de um benefício substitutivo, 1.200. O colega tocou num ponto ali. Ex-mulher que recebe alimentos. Ela tem direito à pensão. Tá? Tem direito à pensão. Se forem alimentos com prazo de duração, foi feito um acordo, sei lá, pensa comigo, marido, tá a ex aqui. E aqui tá esposa. Se a ex... Oi. Tá bom, pode ser. Pode ser. Ex está recebendo alimentos do marido. Ela vai ter direito à pensão por morte? Sim. Aí você divide. E deve ser uma beleza para a atual dividir com a ex, né? Imagina a audiência... Oi? Mandar matar? Que isso? Outro dia eu estava dando uma aula, a garota falou assim, não, é só tacar o corpo num tanque de ácido. Só tacar o corpo num tanque de ácido, que aí não sobra mais nada, ácido sulfúrico corrói. Agora, dá paulada, raspar a cabeça antes, né? Fala. No papel, mas está separado de fato. E constitui uma união estável. Pode. Pode. Ex estava recebendo pensão alimentícia. Vai ter direito a receber pensão por morte? Vai. Agora, se essa pensão aqui for por prazo de duração, ela vai ter direito a receber a pensão por morte pelo prazo determinado. Vou dar um exemplo. Ficou combinado que ele pagaria por 2 anos pensão para ex. Tá? 1 ano depois ele morreu. Ela vai receber pensão por morte por mais quanto tempo? 1 ano. É isso. Eu vi que a ex-esposa, mesmo que ela não esteja recebendo os alimentos, e que depois da morte, comprova que dependia financeiramente, ela também... Ah, tá, mas aí a necessidade não foi superveniente, a necessidade já existia. É isso que você viu? Não, que ela abriu mão da pensão, ela não recebia pensão. Após a morte dele, ela comprovou que dependia financeiro. E ela passou a receber. Ah, tá. Vamos lá. Mas ela demonstrou que a necessidade existia depois da morte? Na hora que ela separou dele, ela abriu mão da pensão, não quis receber. Depois que ele morreu, ela foi lá e deu entrada que ela conseguiu esse benefício? pediu. Mas você viu que é a decisão judicial nesse sentido? Ela teve direito, não precisou nem entrar na justiça. Ela só demonstrou que estava dependendo, que dependia, comprovou que dependência dela valor. Assim, casos práticos, eu não gosto, assim, às vezes, de emitir uma opinião, porque às vezes eu não sei a nuance do caso prático. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa passa pra gente uma informação e quando você vai verificar lá os autos do processo, tem vários detalhes aí que não surgiram. Entendeu? Por exemplo, eu já vou responder as perguntas de vocês dois. Eu já vi um caso em que a mulher era separada de fato, mas estava casada ainda no papel. 20 anos. 20 anos. O falecido vivia em união estável. Quando o falecido morreu, o que ela fez? Primeira coisa, pegou o cadáver do falecido e velou na sala da casa dela. Sério, isso aconteceu. Aí o que ela fez? Deu entrada no requerimento, juntou a certidão de casamento e falou, olha só, eu sou dependente, sou casada com ele. E recebeu. Então, as nuances de um caso concreto não significam necessariamente que toda a situação vai ser julgada daquela forma. Fala. Valor. A cota, você vai cessar a cota. Você tendo dependente, você cessa a cota daquele dependente. Não, você cessa a cota de um dependente. Sim. É porque é isso que eu estou falando.
você cessa a cota de um dependente. Não cessa a cota de... Por exemplo, você tem lá 3 filhos. O máximo hoje, de 5 para cima, o máximo vai ser 100%. Tem 5. Vai cessando, acabou. Acabou. Porque você tem dependente. Sim. Você cessa. Cessou, configurou a situação do dependente, você cessa. Entendeu? Sim. Sim, você vai cessar a cota do dependente. Vamos lá. Quem fala? Se ele tiver uma outra renda, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. RPPS, podia ser RGPS também. Segurado é empregado, ganha 3 mil por mês. A esposa dele é funcionária pública, ganha 5. Se ele poderia receber os 5 ou se ficaria abaixo do salário mínimo, é isso que você quer dizer? Tá, você está falando então da hipótese de acumulação. É isso? Existem hipóteses de acumulação nas quais o benefício vai ficar com um percentual. Tá? Ele vai ficar com um percentual. Por exemplo, um salário mínimo, o que você faz em um salário mínimo? Você acumula o seu benefício de aposentadoria, por exemplo, com a pensão por morte. Agora, o fato de um segurado ter renda não significa obrigatoriamente que esse segurado vai receber abaixo do salário mínimo. Entendeu? Porque o benefício já surgiu aqui. Vou dar um exemplo para ficar claro. O cara trabalha, ganha 5 mil por mês. A esposa era funcionária pública e ganhava R$ 1.200. Pela cota, ele teria direito a quê? 60% de 1.200. Certo? 60% de 1.200 vai dar mais ou menos R$ 700. Pergunto eu a você, ele vai receber só 700? Não. Ele vai receber o quê? 1.200. Não, você pode fazer a acumulação. Agora, vamos lá. A gente não está tratando de regime próprio. Se o RPPS, eventualmente, eu costumo dar esse exemplo com relação a militares. As regras do RGPS são do RGPS. Se lá no regime militar, por exemplo, se estabelecer que a mulher não pode casar de novo, senão ela vai perder pensão. Isso é uma regra própria. Então, ela pode estabelecer uma regra própria. Mas hoje você tem possibilidade de acumulação. A própria emenda 103 traz isso expresso. Você pode acumular. E o fato de você ter uma renda própria não significa que esse benefício aqui, que você está acumulando, vai ficar abaixo de um salário mínimo. Entendeu? Ah, poxa, Alan, por quê? Porque essa renda aqui entrava no cômputo da renda da casa. Então, não faz sentido você jogar essa renda abaixo do salário mínimo, já que ela é uma renda substitutiva. Entendeu? Mais alguém levantou a mão? Não? Vamos avançar, então. Só um detalhe. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto da matéria, mas a aposentadoria por incapacidade hoje é 60% do salário de benefício. Tá? Mais 2% por cada ano que superar 20 anos. Então, hoje, uma pessoa que ganha, às vezes, R$ 7.000, que é mais ou menos o teto do RGPS, aquela pensão por morte dela pode girar em torno, aí, às vezes, de bem menos do que isso daí. Pode cair de 7 para uns 2.000 e pouquinho. Pode acontecer isso. Deixa eu só explicar isso daí, que vocês ficaram com dúvidas. Como é que vai funcionar? Antigamente era 100% de RMI. O que é salário de benefício? Salário de benefício, você pega a média das contribuições que a pessoa verteu desde julho de 94 ou posteriormente a essa data, para se chegar ao valor do salário de benefício. Por quê? Porque às vezes estava ganhando mais, contribuiu mais. Às vezes estava ganhando menos, contribuiu menos. Mais, menos, mais, menos. Por exemplo, R$ 100 de contribuição em 1997 era muito diferente de R$ 100 de contribuição hoje. Então você soma tudo a partir de julho de 94, de modo a quê? A você chegar no salário de benefício. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, ao longo de toda a sua vida contributiva, às vezes contribuiu no teto, às vezes contribuiu na base,
às vezes ganhava mais, ganhava menos. Ela chegou a um salário de benefício de R$5.000. Atualmente, ela estava ganhando 7, que é mais ou menos o teto do INSS. E tá aqui, ela estava ganhando 8, que você vai limitar a contribuição ao teto. Estava ganhando 8. Mas, quando você olhou o histórico de vida contributiva dessa pessoa, você chegou a um salário de benefício de 5.000. Vamos imaginar que ela tenha 20 anos de contribuição, seja um homem. Homem, 20 anos. A RM dele vai ser de 60%. De quanto vai ser a renda mensal desse cara aqui? 60% de 5.000. O que é RMI? Renda mensal inicial. É o valor com o qual o seu benefício vai iniciar. Não caiam na besteira de achar que benefício está vinculado a salários mínimos. Não está. Não está. Inclusive, pode ser que o salário mínimo tenha um aumento de 10%, o seu benefício tem um aumento de 5%. As pessoas, às vezes, falam assim, poxa, eu me aposentei ganhando 10 salários, agora eu ganho 3. Por quê? Não há uma vinculação. Não há. Então, a RMI é a renda mensal inicial. Esse cara estava ganhando 8.000 atualmente. Mulher e 2 filhos. Mas, ao longo do seu histórico contributivo, às vezes ganhou muito menos do que isso. E se chegou a um salário de benefício no importe de R$5.000. Morreu. Tá? Esse cara morreu. Quando ele morre, a gente vai ter que calcular a pensão por morte, levando-se em consideração ou a aposentadoria que ele estava recebendo, ou a aposentadoria por invalidez, que agora é chamada de incapacidade permanente, a qual ele teria direito. Como é que você vai calcular a aposentadoria por incapacidade permanente? No caso de homem, 60% do salário de benefício, mais 2% por cada ano que exceder 20 anos. Certo? Estamos entendendo até aqui? De quanto vai ser, então, a RMI da eventual aposentadoria por invalidez desse cara? De quanto seria? 60 vezes 5 dá quanto? 3.000. Ele poderia passar de 100%? Pode passar. Nesse caso aqui pode. Mas assim, vamos lá. São 2% para cada ano além de 20. Para ele chegar a 100, ele precisa de 40 de contribuição, não é 40 de trabalho não. 40 de contribuição. Para ele passar de 100, ele precisaria ter mais de 40 anos trabalhados sem que tenha havido qualquer claro de contribuição. Aliás, pode ter havido buraco de contribuição, mas ele precisa ter minimamente 40 anos de contribuição. Se ele começou a trabalhar com 18, ele precisa estar em contribuição contínua até os 58 para chegar a 100%. Na prática, isso vai ser hiper difícil de acontecer. Tanto que hoje, quem trabalha na área previdenciária que eventualmente sabe, quem advoga com isso sabe que hoje é mais interessante o segurado receber um auxílio-doença do que receber, na grande maioria dos casos, uma aposentadoria por incapacidade permanente. É bizarro, existem várias teorias falando que essa norma é inconstitucional, que é um absurdo, porque se a pessoa aposentou por invalidez, a necessidade dela aumenta ou diminui? Aumenta. Se ela estava doente temporariamente, agora ela está doente, incapacitada em definitivo. Então a necessidade não diminuiu, ela aumentou. E apesar disso, a renda dela tem uma tendência de diminuição. Então chegamos aqui ao valor de quanto? 3.000, certo? Esse é o valor da aposentadoria a que ele teria direito. E a pensão dos dependentes? 50% mais 10% por dependente. Vamos imaginar que são 3 dependentes. Dá 3 são 80%. Então, 80% de 3.000 dá 2.400. Seria o equivalente a mais ou menos a R$800 por dependente. Olha só. O cara nativo estava recebendo 8.000. A pensão vai ficar o quê? 2.400. Então, olha como que ontem um aluno até me abordou, poxa, porque o meu irmão trabalhava e estava ganhando 2.500, quando é que vai ser o benefício? Eu falei, não sei. Diminui a cota dele. A cota dele. Entendeu? Porque antigamente você revertia, agora você diminui. Gente, existe uma tendência, tá? Existe uma tendência
de endurecimento das regras previdenciárias. Isso independentemente de governo, tá? Você vê que independentemente de governo, você observa um espectro de tendência de recrudescimento, né, de endurecimento das regras. Eu costumo dar o exemplo da duração da pensão por morte, era vitalícia. Eu lembro que eu fui numa audiência, na época, tem muito tempo isso, a menina tinha 19 anos. Ela vivia em união estável com um garoto novo, ele tinha 19 ou 20 anos. Ele morreu, acho que num acidente de moto. E ele trabalhava, tudo direitinho. O processo, administrativamente, o INSS negou a concessão do benefício, negou, e ela judicializou. Ela foi na audiência para comprovar a união estável, ela já estava com um bebê, mas o bebê não era do falecido, era do outro. Já era, assim, ela já tinha tocado a vida dela. E veja, aquela garota de 19 anos, que nunca contribuiu para o INSS, mas ela tinha qualidade de dependente, ela está recebendo até hoje. Isso já faz mais de 10 anos. Se ela viver 100 anos, ela vai ficar 100 anos recebendo aquele benefício. Não, isso até 2015, hoje a pensão tem prazo de duração. Mas muita gente está vivendo esse contexto. Muita gente. Então, independente do espectro político no poder, vocês vão sempre ver uma tendência de endurecimento das regras previdenciárias, tá? Vamos avançar aqui. São que horas? Que horas? 10h15? Intervalo é 10h30, né? Vamos lá para 12. Ainda que comprovada a atividade rural de trabalhador menor de 14 anos de idade em regime de economia familiar, é vedado o cômputo desse tempo para fins previdenciários. Certo ou errado? Por que está errado isso aqui? Segurados... Oi? Alguma dúvida? Alguém que falou alguma coisa? Vamos lá. Por que essa questão está errada? Isso é jurisprudência do STJ. O que o STJ fez? Em termos... O Brasil tem dimensões continentais. Para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo a uma palestra há pouco tempo a respeito de como certas comunidades vivem no interior do norte do país, de como certas pessoas vivem no interior do norte do país. E existem determinados lugares, nos quais os pais, pai e mãe, têm orgulho de iniciar a vida sexual das filhas. Isso é no Brasil, 2022. Então, isso é Brasil, gente. 2022. Os pais têm orgulho de dar início à vida sexual das filhas. Isso é estupro. O nome disso é estupro. E o que acontece no meio rural? Como o nosso país é um país que alimenta muita gente, o agro no Brasil é muito forte. Mas, assim, a gente não só tem o agro daquelas grandes fazendas, por exemplo, as grandes empresas, mas também tem as pessoas que vivem numa situação de economia familiar. E aí a gente vai entrar nos segurados especiais. É muito comum que a vida de quem trabalha no campo comece muito mais cedo. Às vezes ali com 8, 9 anos, a criança já está ajudando o pai ali na lavoura, na criação de gado e tudo mais. E como a vida vai começando muito cedo, assim, às vezes casa muito cedo também. Nem deveria, mas casa. Às vezes, com 14 anos, a menina já está engravidando. Como o trabalho para ela é proibido abaixo dos 16, você não pode trabalhar, salvo a partir dos 14 como aprendiz. Abaixo dos 16, essa menina não poderia estar trabalhando na lavoura. Não poderia. Mas diversos processos foram chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Aí o que aconteceu? O STJ falou o seguinte: olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu a doutrina da proteção integral. Prioridade absoluta e proteção integral. Eu já violei a proteção dessa criança a partir do momento em que eu não fiscalizei e deixei uma criança de 14 anos trabalhar no campo, trabalho pesado. Eu já violei a proteção. Ela não deveria ser segurada por causa da idade. Porém, se eu pegar essa garota e eu não considerar ela o salário maternidade, eu estou estabelecendo uma nova violação do escopo protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É por esse motivo, é com base nisso, que essa questão está errada.
Porque se você não concede o benefício nessa hipótese aí, essa pessoa vai ser duplamente vulnerada. Vulnerou a primeira vez porque ela não deveria estar trabalhando, deveria estar estudando. Vulnerou a segunda vez quando você não concede o benefício. Entendemos aqui? Então, era uma questão até de justiça social. Porque uma vez que abaixo dos 16 ela não poderia trabalhar, mas trabalhou, se você não concede esse benefício, você acaba prejudicando duplamente essa menina, tá? Então, esse é o fundamento aí das decisões do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse tópico. Questão de número 13. São segurados obrigatórios do RGPS empregados, domésticos, contribuintes individuais, avulsos e segurados especiais. Certo ou errado? Certo ou errado? Tá faltando só o facultativo aqui, mas a própria questão falou o quê? Eu quero os obrigatórios. Questão de número 14. São beneficiários na condição de dependentes, cônjuge, companheira e filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Certo ou errado? Certo. Emancipação é antecipação dos efeitos da maioridade civil. É só isso. Emancipação não é aquisição de maioridade. O menor emancipado, o adolescente emancipado, continua sendo adolescente. Ele não pode tirar carteira, ele não pode ser responsabilizado penalmente de acordo com o Código Penal. Então ele continua sendo menor. A emancipação é o quê? Você pega essas crianças aí, adolescentes. Aquela menina da Maria Joaquina lá, Larissa Manoela. Ela que mandava nos pais com 14 anos, provavelmente, de tanto dinheiro que ela tinha. O que acontece? Se você vai lá, como ela já tem renda própria, você emancipa ela para que ela consiga assinar os próprios contratos, consiga, por exemplo, fazer contratos de locação, os contratos de trabalho, para conseguir fazer, para que ela tenha autonomia pessoal. Não precise dos pais para isso tudo. Vamos lá. Questão de número 15. Essa questão é gigante. Essa questão é gigantesca. E assim, eles fazem isso, o examinador vai fazer isso para cansar você. Mas normalmente, 3 linhas que você lê, você já consegue resolver a questão. Antônio, 63 anos, empregado, compareceu ao serviço de emergência de hospital queixando-se de forte dor de cabeça. Após o primeiro atendimento médico, foi encaminhado para internação sem previsão de alta para investigação da causa das dores. É casado com Maria, de 45 anos, com a qual tem 2 filhos menores de idade. Maria está desempregada e nunca contribuiu para a Previdência Social. Apreensiva pela possibilidade de Antônio não mais retornar ao trabalho, buscou orientação do Serviço Social do hospital. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Os planos de benefícios da Previdência Social e o Estatuto do Idoso... Nossa, nem sei mais o que eu estou lendo aqui. Para fins previdenciários. Porque, assim, quando a gente faz essa questão, é só essa linha que interessa. Para fins previdenciários, a dependência econômica de Maria e seus filhos deve ser comprovada. Certo ou errado? Veja, ele mete o Estatuto do Idoso aqui, que não tem nada a ver, a gente está falando de Previdência. O Estatuto do Idoso vai ter relevância para a gente quando a gente estudar LOAS. Por quê? Por causa da polêmica que existe a respeito do cálculo do benefício previdenciário recebido por um dos idosos ou por um dos integrantes da casa, entrar ou não no cômputo para você achar o critério da renda do LOAS. É só aí que a gente vai estudar Estatuto do Idoso. De resto, a gente não precisa. Questão de número 16. Lembrando, tá? Dependente de primeira classe, cônjuge e companheiro e filho, não vai precisar comprovar de dependência econômica. Enteado, menor tutelado, vai precisar. Em março de 22, vigilantes terceirizados atuavam em favor do município de Manaus na mesma escala de serviço. Após uma discussão envolvendo rivalidade entre times de futebol desses empregados, eles se desentenderam no posto de serviço e no calor da emoção dele sacou a arma que portava e atirou no colega, ferindo no braço. Em razão do evento, a vítima permaneceu afastada do trabalho por 58 dias para submeter a uma cirurgia. Em parte desse período, o vigilante referido recebeu auxílio por incapacidade temporária. Diante da situação apresentada de acordo com a lei de regência, o evento é considerado acidente de trabalho,
por equiparação, a vítima terá garantido o emprego por 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Certo, errado? Certo. Agressão de terceiros ou agressão de colegas de trabalho caracterizam um acidente de trabalho. Se você está fazendo as suas necessidades fisiológicas, está na lei, e você, durante o ato de fazer as suas necessidades fisiológicas, você sofre um acidente, isso vai ser considerado acidente de trabalho. Tá? E qual é o... Por que é relevante você identificar? É isso mesmo que vocês estão pensando. Se for no banheiro lá fazer, cai o teto na sua cabeça, isso é acidente de trabalho. Pega uma escada, você trabalha na loja, pega uma escada, vai subir para pegar lá um determinado produto, e isso cai, se machuca e fica incapacitado, isso vai ser acidente de trabalho. Qual é o grande lance aqui dos benefícios acidentários? Por determinação constitucional, eles não são julgados, como regra, na Justiça Federal. Os benefícios de natureza acidentária são julgados na Justiça Estadual. Tá? Competência é estadual, competência não é federal. Quando eu era estagiário, eu cansei, isso me dava uma raiva. Agora eu posso falar, né, que já passou. Mas me dava uma raiva porque a gente saía sexta-feira para fazer carga em processo. Saía de Caxias e ia para São João de Meriti, acho que Belfor Roxo, e depois voltava para Caxias. Depois de um dia inteiro fazendo, a gente ainda tinha que vir na Vara Civil de Caxias para pegar os benefícios acidentais. Por quê? É competência civil, perdão, é competência da Justiça Estadual. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Outra coisa, a ocorrência de acidente gera a desnecessidade de cumprimento de carência. Pode ser acidente de trabalho, pode ser acidente de qualquer natureza, para, por exemplo, a própria pensão por morte independe de carência. Mais uma informação aqui, auxílio acidente. Auxílio acidente é um benefício que, como não tem caráter substitutivo, mas tem caráter complementar, vai ficar no valor de 50% do salário de benefício daquele segurado. E ele pode ser pago, portanto, abaixo de um salário mínimo. Auxílio acidente pode ficar abaixo de um salário mínimo. Salário família é pago por cotas. E o salário família também fica abaixo de um salário mínimo. Então fiquem atentos a isso daí. Vamos avançar aqui. Mais uma informação. A aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária tem renda mensal inicial de 100%. Auxílio doença vai ter 91%. Na acidentária vai acontecer o quê? Ela vai ter 100% de RMI. E assim, pô, Alan, então, entre aspas, é bom, né? Mas o que as empresas fazem? A gente viu o princípio da proporcionalidade, a gente viu o princípio da equidade na participação e no custeio. Para que a pessoa tenha direito ao benefício de natureza acidentária, é necessário que ela contribua. É necessário que ela contribua a maior. Por exemplo, empregado doméstico tem. Não tinha, mas tem. Segurado especial tem. Empregado, trabalhador avulso tem. Quem não vai ter direito, e isso tem uma polêmica jurisprudencial, é o contribuinte individual. O contribuinte individual, vocês vão levar para a prova o entendimento de que ele não tem direito aos benefícios acidentários, por um motivo muito simples. Você precisa ter uma precedência de custeio. Como não existe uma contribuição por parte do contribuinte individual no que diz respeito ao acidente de trabalho, esse é o fundamento pelo qual o INSS nega os benefícios acidentários. Ele vai ficar desamparado? Não. Ele vai receber o auxílio doença, a aposentadoria comum. Agora, vamos lá. O que acontece? Por que é relevante você descobrir isso? Por quê? A competência muda conforme a natureza acidentária. A renda mensal inicial da aposentadoria muda. E as contribuições patronais, que é a contribuição da empresa, muda também, se houver mais ou menos acidente de trabalho lá. É por esse motivo que vocês vão passar em frente a esses parques industriais, essas grandes empresas, você vai ver assim, estamos a 3.650 dias sem acidente de trabalho. E muitas das vezes, o que a empresa quer? Ela não quer fazer, ela não quer emitir o quê? CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Porque a medida, conforme ela vai emitindo o maior número de comunicações, sobe a necessidade, sobe a alíquota de contribuição dela do seguro acidente de trabalho, da SAT. Por isso, eu não sei se alguém que trabalha de carteira assinada já sofreu acidente de trabalho, às vezes a empresa fica se amarrando para emitir CAT. Aí de olho nessa situação, o que o legislador fez? Criou o NTEP. Positivou lá o NTEP na lei, que é o nexo
técnico epidemiológico. Então, ainda que a sua empresa se recuse a emitir a CAT, você consegue o benefício de natureza acidentária se for demonstrado o NTEP, que é o nexo técnico epidemiológico. Isto é, a correlação entre a atividade que você desempenha e a incapacidade de que você foi acometido. Tá? Vou dar um exemplo aqui que é o mais comum. Só você pegar a pessoa que trabalha com digitação, o LER do digitador. Tá? O LER do digitador. Que seria... E, assim, às vezes a empresa fala, não, mas isso aqui não é inerente à função e tal. Mas, pô, se a pessoa trabalha digitando e ela começa a desenvolver um problema nos dedos, um problema de lesão por esforço repetitivo na mão, não é soltando pipa que ela conseguiu aquilo ali, né? Mas, assim, a lógica é, gente, quanto mais acidente de trabalho, maior a alíquota. Vai variar de 1 até 3% e pode dobrar até 6%. Pensa numa grande empresa que contribua, vamos botar aqui um valor, R$100 mil por mês de contribuição patronal para a Previdência. Se ela aumenta a quantidade de acidentes dela e a SAT dela vai para 6%, cara, 6% de 100 mil já são R$6 mil a mais. E assim, no ano são R$72 mil a mais. Olha como que isso vai gerando muito custo para aquela empresa. Por isso que eles ficam mais restritos na concessão da CAT. Tá? Mas fica a dica, a inexistência da CAT não obsta a concessão do benefício acidentário. Vamos fazer o intervalo agora? Aí, em 15 minutos a gente volta.